Você já pensou nisso que eu vou te dizer agora? Uma parte de você quer orar, uma outra quer dormir. Uma parte de você quer obedecer e a outra não quer ceder. Uma parte ama a palavra, a outra ama aquilo que Deus condena. E você percebe que na nossa lida diária com Cristo, pode surgir algumas perguntas e uma delas pode ser: por que eu amo tanto a Deus e ao mesmo tempo luto contra mim mesmo? Esse é um dilema, um drama, que até Jesus voltar nossos corpos serem redimidos completamente, nós iremos enfrentar essa luta constantemente. Porque a pergunta também que surge é: se eu fui regenerado, por que ainda existe essa guerra dentro de mim? Paulo fez exatamente essa pergunta em Romanos 7,19, que diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Ele não está aqui, meus irmãos, descrevendo um homem sem Deus. Ele está descrevendo a realidade da luta interior que todo ser humano que entregou sua vida a Deus pelos méritos de Cristo passa e vive. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Valdécio Batista e desde já peço que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário se te abençoar, pode ser positivo ou negativo, e compartilhe com alguém da sua família, dentro dos seus laços de amizade, se for útil e edificante para a sua vida. Agora, diante disso que já foi exposto, o que os sábios judeus podem nos ajudar a entender sobre o que eles ensinaram a Israel? Olha que interessante. Os rabinos antigos falavam de duas inclinações presentes na criação do homem que ficou nele. Uma chama-se Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem, e Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal. Dentro da literatura judaica, é descrito que esses dois impulsos habitam em cada ser humano. Isso não significa que dentro de nós existem duas almas, nem duas pessoas dentro de nós. Significa duas direções competindo pelo mesmo coração. São duas direções disputando a quem iremos servir, a quem iremos nos submeter. E agora, nós também podemos colocar nesse mesmo pensamento e fazer a seguinte pergunta: o que acontece na regeneração? Porque eu entreguei minha vida a Cristo, eu nasci novamente. Então o que é que acontece na regeneração? De maneira muito simplória, Ezequiel 36, versículo 26 responde isso dizendo: dá-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Em hebraico, coração novo é Lev Hadashah. Olha que Deus maravilhoso. Deus não promete apenas nos perdoar. Quando nós entregamos nossa vida a Mashiach, a Cristo, ao Filho de Deus, ou melhor, quando nós nos convertemos a Deus pelos méritos, por aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós, Deus não se contenta em simplesmente nos perdoar. Além dele nos perdoar o pecado, ele também deseja e quer e providencia que nós tenhamos uma nova vida, uma nova forma de pensar, de agir, de entender a vida. Então ele não só promete nos perdoar, ele também promete mudar o centro da vontade humana. Antes da nossa regeneração, o coração estava inclinado para si mesmo, para satisfazer os desejos de si mesmo. É por isso que o egoísmo, ele cresce, ele se ensoberbece, ele se envaidece, porque ele se inclina para a materialidade, ele se inclina para as coisas do mundo. E como nós fomos criados das duas matérias, a material e a espiritual, quanto mais nós
nos inclinamos para as coisas da matéria, mais carnais e possivelmente mais distante do eterno nós estaremos. Por isso que antes da regeneração, o nosso coração se inclinava para si mesmo. Foi isso que Eva fez no jardim do Éden. Deus disse: não faça, ou seja, incline-se para mim. A serpente sugeriu que aquele era ciúme de Deus, que aquele fruto daria ao homem conhecimento, daria ao homem as condições de ser independente de Deus. Então, naquele momento, o coração de Eva se inclinou para si mesmo. E quando se inclinou para si mesmo, ela desobedeceu à vontade de Deus. Então, Deus agora vai mudar essa coisa, porque depois da regeneração, eu e você passamos a desejar a Deus. Isso é maravilhoso. É por isso que Paulo diz, também em Romanos, capítulo 7, versículo 22, segundo o homem interior, segundo o homem regenerado, aquele que me deu uma nova vida, que em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados, tenho prazer na lei de Deus. Observe que Paulo não diz eu tolero a lei, olha que fantástico. E nem diz também eu obedeço por obrigação, também não diz isso. Mas Paulo diz, tenho prazer, tenho deleite, é saboroso, é extraordinário a lei do Senhor. Por isso, em poucas palavras, a regeneração cria esses novos desejos. Aí aqui cabe uma outra pergunta para ser respondida. Então, por que continuo lutando? Por que continuo tendo tantas dificuldades em servir a Kadosh Baruch Hu? Sabe por quê? Porque a regeneração, ela é real, mas ainda não é completa. Essa é uma das maiores tensões da fé bíblica. Os rabinos chamam isso de viver entre o Olam Hazé, ou seja, viver neste mundo, e o Olam Rabá, que é viver nas dimensões do mundo que virá. Ou seja, é e ainda não é. Espiritualmente, nós fomos regenerados, mas nós ainda estamos em um corpo de carne, não essa carne, tá? Então você já foi regenerado, mas ainda não foi glorificado. Já recebeu o Espírito Santo, mas ainda vive num corpo mortal. Já pertence ao reino de Deus, mas ainda habita em um mundo caído. Então, essa dimensão que nós vivemos é uma dimensão muito forte, muito forte. Mas para aprendermos mais sobre essa questão da carne, a pergunta que precisa ser em miniatura ser respondida é: o que Paulo quer dizer por carne? E aqui existe um erro muito comum que nós usamos de maneira natural, que é o seguinte: a palavra grega sarx, que é carne, muitos pensam que Paulo está falando do nosso corpo físico, mas não é. Não é exatamente isso que Paulo está dizendo, porque em Paulo, carne significa a natureza humana orientada para si mesmo. É a humanidade em rebelião contra Deus. O problema não são os músculos, não são os ossos, nem o corpo de uma forma geral. O problema é o poder do pecado operando através da nossa condição caída. Nós estamos num estado caído. Nós, em Adão e Eva, escolhemos viver afastado do Senhor. E é um estado que precisa ser combatido. E aqui entra uma outra pergunta. Então, o corpo é o nosso inimigo? Absolutamente não. Muito pelo contrário. Dentro da visão hebraica, o corpo é a criação de Deus também. Faz parte disso tudo. Porque em Gênesis, Deus viu que era muito bom. A criação era muito boa. O problema, meus irmãos, não é o corpo. O problema é que o pecado continua, ou melhor, o pecado, além de contaminar
o nosso corpo, ele impera, ele tenta imperar, uma vez que nós já fomos regenerados, ele tenta assumir uma posição da qual ele foi tirado. Então, volto a repetir que o problema maior é que o pecado contaminou toda a nossa experiência humana, contaminou o corpo, a mente, contaminou também os nossos afetos, nossos desejos, contaminou a nossa vontade, ou seja, o pecado afetou tudo isso e muito mais na esfera do que somos. E aqui, uma outra pergunta também se faz necessário. O que deseja a alma regenerada? É por isso que aqui nós encontramos algo excepcional, maravilhoso. Quando o Espírito Santo regenera alguém, nasce um novo amor. Não apenas novas regras, nasce um novo ou novos afetos, novos desejos. Os sábios chamam isso de uma expressão hebraica, devakut, ou seja, gera um apego a Deus. Nós queremos estarmos em comunhão com Deus. A nossa alma passa a desejar oração, santidade. A nossa alma passa a desejar justiça, misericórdia, a Torá, presença divina. E tudo isso não é forçado, não é por obrigação, mas é porque a alma foi despertada para isso. Não sei se esse exemplo que eu vou dar pode funcionar, mas é semelhante a um peixe colocado de volta na água. Finalmente ele está aonde pertence. Finalmente está aonde ele deseja. Agora, volta a pergunta novamente. Então, por que ainda sinto desejos errados? A resposta é muito simples. Porque o velho homem perdeu o trono. Ele foi arrancado do trono quando nós fomos regenerados e Cristo assumiu como o Rei, Salvador e Redentor das nossas vidas. Mas ele ainda faz resistência. Porque mesmo que esse rei ele já tenha sido destronado, mesmo que ele já tenha perdido o reino, ele vai continuar organizando as suas rebeliões. É exatamente isso que acontece. O pecado sim foi derrotado, mas não foi removido completamente. Ele foi arrancado do trono, ele foi tirado do trono, ele perdeu seu lugar de controle, mas ele não foi removido completamente da nossa existência, da nossa vida. É por isso que Paulo fala o seguinte em Gálatas 5,17: a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. E dentro dessas questões todas, a palavra epitemei significa desejar intensamente, ou seja, existe uma guerra de desejos dentro de nós. Um deseja intensamente as coisas relacionadas a Deus e a outra deseja intensamente aquilo que desagrada a Deus. Nós passaremos por essa luta sempre. Não é apenas uma guerra de desejos somente. Não é apenas de comportamento. Existe uma guerra travada. Porém, Cristo já tomou o local que deveria tomar. Mas essa inclinação para a carne, para os desejos pecados, sabe? Essa força que contaminou, o pecado que contaminou toda a nossa vida, ainda tenta se rebelar e assumir a posição para o qual ela foi, ou da qual ela foi arrancada. Agora, para a gente fechar, como será quando a alma e o corpo forem plenamente redimidos? Quando o nosso corpo for glorificado? Essa é uma esperança que todos nós esperamos com grande ansiedade, porque será gloriosa. Meus irmãos, a salvação não termina com a alma chegando nos céus. A esperança bíblica a esse respeito é muito maior. É a ressurreição. Ressurreição essa que
Daniel anunciou, Isaías anunciou, o próprio Senhor Jesus anunciou e Paulo também o fez. O corpo será transformado. A nossa alma foi regenerada e o corpo está nesse processo de glorificação que se dará com a volta do Senhor Jesus, como está registrado em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, diz que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Olha o que os sábios disseram sobre isso. Os rabinos falavam de um tempo que o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, seria removido. Baseado em Ezequiel capítulo 36, Jeremias 31, Isaías capítulo 11 e Zacarias capítulo 13. O coração finalmente estaria completamente alinhado com a vontade de Deus. Agora imagine isso. Hoje a sua alma diz assim, olha, quero obedecer. A sua carne responde assim, depois você obedece. A sua alma diz, quero orar. A sua carne responde, espere um pouquinho, vamos descansar porque eu estou cansado. A sua alma diz, quero muito agradar a Deus. A sua natureza caída responde, mas eu quero outra coisa. Só que na ressurreição, aleluia, tudo isso acabará. Pela primeira vez em toda a história da nossa existência, seu espírito, sua alma, seu corpo, seus desejos, sua vontade, seus afetos, tudo estará alinhado, sem conflito, sem resistência, sem tentação, sem culpa, sem guerra. Haverá esse tempo e nós estamos aguardando esse tempo. Por isso, permaneça fiel ao seu chamado, permaneça fiel à palavra de Deus, permaneça fiel àquilo que Deus te confiou, não negue a Cristo. Para nós fecharmos, a luta que você sente hoje não é nada mais, nada menos do que uma percepção que alguns tenham que Deus o abandonou. Não é. Deus não te abandonou. A luta que eu e você temos hoje não é prova que Deus tenha nos abandonado. Muitas vezes essa luta, ela cresce e se agiganta justamente pelo contrário. Sabe por quê? Presta atenção nessa informação. Os mortos não travam batalhas. O mundo não trava essa batalha que nós travamos. Só os vivos, os redimidos travam essa batalha. A guerra interior, ela é evidência de que algo novo nasceu, algo poderoso nasceu. A alma regenerada, meus irmãos, reconhece a beleza dos mandamentos de Deus, porque o Espírito escreveu a Torá nos nossos corações. E embora hoje exista conflito entre o novo homem e os vestígios da velha criatura, chegará o dia em que a promessa será completa. Então aquilo que a sua alma deseja hoje, seu corpo também irá desejar. E você amará o Eterno com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, sem qualquer resistência interior. Esse dia vai chegar. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o destino final da nossa redenção. Qual, pastor? Não escapar do corpo, mas ter um corpo glorificado, perfeitamente unido a uma alma perfeitamente santificada, na presença do Deus Criador dos céus e da terra, daquele que redimiu seu povo do Egito e que nos deu seu Filho para nos redimir também. Espero que essa palavra, mais uma vez, tenha tocado ao seu coração, tenha potencializado a sua fé. Então, leve em consideração compartilhar, deixar o seu comentário, e se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe o nosso canal de uma forma relevante para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho e pelo o reinado de Cristo Jesus através dos nossos corações. Shalom, Ovrachá, paz e bênção.